Estamos de volta para mais um bate-papo acerca da semiótica aplicada ao texto God, de autoria do John Winston Lennon. E hoje vamos falar sobre o som e o sentido, da semiótica musical ao silêncio em God, o texto que está sendo posto sobre a mesa para análise de uma forma didática, não é? Para que você aprenda a aplicar a teoria em outros discursos também. Na primeira parte da canção, John diz que Deus é um conceito pelo qual medimos a nossa dor. Segunda parte nega a fé em Cristo, em Jesus, né, na Bíblia, em Buda, nos Beatles, para crer em si mesmo, na Yoko e em si mesmo. E a última parte diz que o sonho acabou, ele era o tecelão do sonho, mas agora é John, está renascido, enfim. Temos que levar adiante o seu sonho. You just have to carry on. Vocês terão que levar adiante. E tem um breve silêncio, né? Da segunda para a terceira parte da música, também em termos de instrumentos. Quando ele diz, eu não acredito nos Beatles, aí tem um silêncio. Aí ele retoma a sua voz, quase recitando, né? Lembrando, ou nos fazendo lembrar do Bob Dylan, I just believe in me. Então, depois desse silêncio, ele retoma dizendo que só acredita nele, na Yoko e nele, e essa é a realidade. Ali está a ruptura. Qual é o som do silêncio? Então é isso que nós vamos ver hoje. O silêncio é revestido de polissemia, própria da atividade musical, englobada do discurso lúdico, e funciona como elo entre a emergência do descontínuo no interior do contínuo. E essa é uma condição prévia fundamental da teoria semiótica. Eu vou citar aqui o Greimás e o Cortés. É em espanhol. É música lo continuo del sonido y del sentido parecen estar de entrada em relação de homotopia e de conformidade. Todavia, o que é aparente no nível imanente não traduz a realidade. Pois, como vemos, o silêncio musical em God não representa apenas uma ruptura, mas o seu espectro, né, é muito mais amplo, devendo ser visto em termos sensitivos, né, ou aspectuais, por seus efeitos sonoros. Eu vou ler aqui o Greimás e o Cortés de novo. Sendo uma das dos materias el sentido más abstracta que la otra, el sonido, se podría tener la impresión, seductora pero ilusoria, de que analizar el sonido corresponde a analizar el sentido. Pero la comunicación musical, a la vez participativa y asumida, no se reduce a un saber hacer técnico del compositor y a la transmisión de un conjunto de efectos de sonido. Si la música posee una indiscutible carga patémica, es porque ela es también un conjunto de efectos de sentido. Então, a semiótica musical, ela faz parte, né, da linguagem não verbal, não linguística, e, portanto, deve, né, possuir sua própria metalinguagem. Esse foi um problema levantado, inclusive, pela semiótica narrativa, né, e textual, historicamente enraizada nas ciências da linguagem verbal. Foi a ausência outrora, né, lá no passado, em música de significado, pelo menos em termos de natureza linguística, que fez com que Greimás falasse em uma redefinição do conceito de comunicação. O Greimás, né, postula então que a existência de um contrato de comunicação implícita envolvendo autor-músico, ao mesmo tempo que restringe também, se abre a todas as possibilidades por conta da superposição prévia e fictícia, né? Ele coloca aspas, né? Do que chama de massas amorfas, o som e o sentido, né? Então, essa superposição para Greimás é simultaneamente la condición, estou citando Greimás, e el suporte material e ideal de la significación musical. Para Greimás, a música, exemplo da linguagem, remete
a um contrato de comunicação implícito, não é? Mas a forma discursiva resultante é outra. Com a linguagem, constrói-se uma função semiótica que articula as formas dos dois funtivos, né, por uma relação de não conformidade. Já com a música, pode-se conceber uma forma funcional, na qual a descontinuidade se define pela diferença entre som e sentido. Vou citar o Greimásio Cortés, em espanhol. Si los procedimientos de creación del discurso musical remiten a un saber hacer dependiente de la modelización del sonido, tal especialización solo sería un artesanato lúdico a falta de un dispositivo semiótico que provoque la generación del sentido. Entonces, además de la competencia técnica y sonora, stricto sensu, hay que prever una competencia musical en el sentido extenso de la palabra. La primera se encarga de una estrategia veredictoria que se supone conserva el contrato implícito, y la segunda transforma el resultado de esta operación en funtivo de expresión de outro universo de significação. Anícia Ribas Dávila, em seu artigo Semiótica Musical e Sincrética no Marketing, fala que a música, como toda obra de arte, tem o poder de desencadear efeitos e sentidos estésicos, kinésicos e patêmicos, né? A estese está ligada à estética, no sentido filosófico clássico, em que o sujeito é portador de um conjunto de sentidos pelos quais percebe o mundo que o cerca, o seu estado de encantamento e êxtase diante do que considera belo. Como explica J.A. Coudon, ele vai dizer o seguinte, vou citá-lo em inglês. Gradually, the term aesthetic has come to signify something which pertains to the criticism of the beautiful or to the theory of taste. Né? Vou traduzir agora. Gradualmente, o termo estética tem significado, né? Algo, né? que pertence ao criticismo ou à crítica do belo, né? Ou à teoria do gosto. Né? Estese, portanto, designa a sensibilidade do sujeito observador, suas sensações diante da obra de arte, seja essa de caráter musical, literário ou pictórico. An aesthete is one who pursues and is devoted to the beautiful in art, music and literature. Então, o esteta, né, no caso, é aquele sujeito que persegue e desenvolve, né, o belo na arte, na música ou na literatura. Mas foi, na verdade, um sujeito chamado Baumgarten, né, que criou o termo estética. Isso aconteceu no século XVIII, em que Baumgarten, né, definia a estética como o estudo da sensação, a ciência do belo, referindo-se à empiria do gosto subjetivo, àquilo que agrada aos sentidos, mas elaborando uma ontologia do belo. E aqui eu cito Japiaçu e Marcondes, 1990, página 88. Ao perceber a mensagem, seja esta qual for, o sujeito é possuído pela sensação e manifesta estados de alma que podem ser eufóricos, disfóricos ou de equilíbrio e intensidade, né? A tensão pode aumentar ou diminuir. O kinésico, né, fala-nos dos movimentos e posições de cunho psicomuscular, conscientes ou inconscientes do sujeito diante de uma cena visual ou da emissão de um som qualquer. O Fernando Poyatos, né, um outro pesquisador que usa o termo kinésica, né, com K, e explica por que prefere usar o K ao invés do C, de cinésica, não é? Sencillamente porque de usar C, tendríamos que utilizar também términos tão visual e acusticamente ambíguos
como o cinema, etc. Estou citando aqui o Fernando Poiatos, 1994, né, página 139. Então, esses movimentos apreendidos, né, ou de origem somática, descritos pelo autor, são, vou citá-lo novamente, de percepção visual, audiovisual e táctil, ou sinestésica, que, aislados ou combinados com a estrutura linguística e com outros sistemas somáticos e objetuales, possuem valor comunicativo intencionado ou não. Por isso faz distinção, né, o Poiatos do seguinte conjunto lexemático: cinética, parte da mecânica; cinesiologia, que trata do mecanismo de nossos movimentos; e sinestésica e sinestesia, ambas definidas como uno de los sentidos e como percepção secundária, respectivamente. Então, com base nesta concepção, né, não só um gesto, uma respiração, um tique, né, como o tic-tac de um relógio, como sugere o Poiatos, são revestidos de sentido culturalmente. Mas também o silêncio pode ser verificado não só do ponto de vista cultural, mas também semioticamente segundo sua aspectualização. Aí chegamos no efeito patêmico, né? O patêmico aponta para o apaixonamento do sujeito, fazendo-o ir em busca daquilo que lhe falta, que vai lhe complementar como sujeito euforicamente realizado. A diferença do rol temático ligado a ser el rol patêmico, chamado também a formar parte do autor, concerne ao estar, ser del sujeito, a su estado. Estou citando Gramsci Cortés em espanhol, né? Assim, o patêmico aparece na superfície do enunciado como uma hierarquização modal que se dilui sintagmaticamente no nível discursivo, em forma de configurações passionais, desencadeando uma isotopia musical investido de timia e paixões, os patemas, né? Diríamos, finalmente, que o discurso musical, a exemplo do discurso publicitário, envolve o eros, o logos, o pathos, não é? Psique, ethos e theos. Estou citando aqui a Anícia Ribas Dávila. Então, os classemas, né, do figurativo mitológico são formadores de isotopias do erotismo, eros, né, simbolizando a sensação de prazer provocada em quem ouve a música, representando o aspecto euforizante e a isotopia da beleza estética clássica pela égide de Afrodite. O Logos, apreendido, fala-nos da isotopia da coesão e coerência em cada discurso verbal e não verbal. A isotopia da complementaridade pode ser vista por intermédio do pathos, a nossa falta, objeto de nossa busca, de nosso desejo, aquilo que vai complementar o objeto dos nossos anseios. Então, aqui é a minha escrita inspirada em Nícia Ribas Dávila, ela que vai dizer sobre o efeito patêmico, né? Desse modo, o John é a figura do enunciante, que é o papel actancial, que representa o sincretismo do ator de God, que é o John, e o músico, papel temático e sujeito actante do fazer, ou melhor, do saber fazer, os enunciatários do seu discurso se envolverem de uma maneira tão densa em sua música a ponto de, sem refletir direito, em estado de tensão semiótica, ensinarem ou assinarem, melhor dizendo, um novo contrato de confiança baseados em sua própria crença, não é? John é o sujeito cantante que busca aí sintetizar toda a sua produção artística ao lado dos quereres, né, desejos de todo o seu público ouvinte, adequados, né, à sua nova maneira de pensar. Esse texto God é a resposta para as necessidades, né, dos destinatários discursivos.
o objeto-valor euforizante, objeto de busca da coletividade, em oposição a um Deus-conceito medida não só da sua, mas da dor de todos. God é John, não simplesmente o João, né, que aparece apenas querer ser feliz ao lado de Yoko, mas o de God-Man, o homem-deus, né, o destinador individual que rompe com os destinadores sociais, fazendo-se parecer superior a todos eles e, por conseguinte, né, digno de ser alvo da adoração dos fãs e todos quantos aderirem suas novas ideias, seu sonho que eles têm que levar adiante. Esse demarcador temporal, né, essa pausa, esse silêncio, foi bem articulado por S1, pelo John, na esfera não verbal, para provocar o som do silêncio, sua significação, seus efeitos e sentidos, sua aspectualidade. Vemos nesse silêncio a ruptura e, consequentemente, o despertamento e a metamorfose que o narrador revela de Walrus a John, de Dreamweaver a um sujeito renascido, reborn, de um pressuposto crente num Deus não conceito na Bíblia, em Jesus e mitos, a não crença em nenhum deles, em lugar da autocrença e a crença em Yoko e nele. John é, portanto, o sujeito da metamorfose, posto que revela uma mutação em sua personalidade e agora vê o mundo de uma nova forma. John é narrador que figura na qualidade de mito, que passa da morte com a declaração do fim do sonho, dos Beatles, do fazer saber não ser o Walrus, o Dreamweaver, um Beatle, para a ressurreição por meio do que se chama reborn, renascido. O sujeito renascido levado pelo seu querer ser Deus, com D minúsculo, de si mesmo, confirmando a autocrença anterior. O Edvard Lopes, né, destaca que a função mítica aparece como um fazer interior nos atores humanos. É esse desejo mítico do sujeito narcisista que impulsiona John no programa narrativo da transformação e a desempenhar o papel actorial da ressurreição, da autodeificação. Entende-se, né, por metamorfose, segundo o discurso mítico, uma transformação de tipo figurativo que permite passar de uma isotopia semiológica figurativa a outra, susceptibles também, dado o caso de ocasionar uma redistribuição actancial e ou actorial de las formas narrativas subyacentes. Greimas e Cortés aqui em espanhol. 1986, né? 1991, página 163 da obra original em 1986. John é esse sujeito que viveu essa transformação, passando de uma isotopia universalista e teocêntrica da sacralidade, quando cria num Deus não conceito, nos Beatles, e era o tecelão do sonho, o Walrus, né, o leão marinho, a uma isotopia individualista e antropocêntrica baseada na sua autocrença. Então esse sujeito, o John, deforma a visão da crença em Deus, melhora a visão de SX, público, sobre si mesmo, ao definir-se como senhor da crença em si mesmo, e em Yoko, dizendo à tona, né, ou trazendo à tona a irreverência e a paternização. Poderíamos representar, né, o desenrolar do seu programa narrativo no plano aspectual espaço-temporal, como as seguintes operações realizadas no quadrado que eu vou mostrar agora, em que tem uma situação de dominado pelo não crer no sonho de S4, mitos e Beatles, dominado pelo crer no sonho individual e dual, prognosticando o futuro, como vemos no quadrado semiótico, tá? Então, esse quadrado semiótico da aspectualidade espaço-temporal vai mostrar isso. Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar para você. Esse é o quadrado, então, olha. Você tem aqui a prospecção, né? E você tem a concomitância. Você tem o crer no sonho coletivo de SX, passividade imanente, a terminatividade. Como eixo contrário, você tem o crer no duo, sonho dual, passividade aparente, duratividade.
você tem como eixo contraditório aqui o crer em si mesmo, que é o contraditório de crer no do, sou individual, individual, atividade aparente, pontualidade, e o outro contraditório, né, o contraditório de crer no sonho coletivo, não crer no sonho coletivo, atividade imanente, a iteratividade. Então são aspectos, né? Aspectualidade, terminatividade, duratividade, eixo contrário, pontualidade, iteratividade, você tem aí os eixos contraditórios. Muito bem, então seguindo o nosso modelo de análise com a semiótica sobre o silêncio, né, dentro da música, na esfera não verbal, segundo Greimas, o plano somático não faz senão manifestar o estatuto do sujeito, né, encontrando-se na dimensão pragmática e descrito como sujeito em condição de objeto. Esse estatuto, né, pode ser homologado ao termo dominado, né, do quadrado, referente ao sujeito do passado, participante da geração do sonho. Esse estatuto é seguido em God de um fazer cognitivo manifestado pela sua autocrença e fé em Yoko, fazendo-se sujeito único e dual. John coloca seus antissujeitos dentro do exercício do não poder fazer, enquanto desenvolve um fazer negador do programa narrativo de cada um deles, fundamentado no poder negador agora adquirido. Para Greimas, o poder não fazer não é, com efeito, senão uma subarticulação da modalidade do poder e suscetível, né, como tal, de funcionar como operador da transformação. É, pois, o poder não fazer dos mitos do sonho que vai funcionar como operador da manipulação do fazer cognitivo de John, sua metamorfose. É a impotência do Deus não conceito da Bíblia, de Jesus e dos demais mitos que vai desencadear a onipotência de John. Vou colocar onipotência entre aspas, porque ele não consegue todo esse poder. Ele quer ter todo esse poder, mas não consegue, né? Então, veja bem, mais no meu modo de ver, uma prepotência do que uma onipotência, porque a onipotência é própria da divindade, não é? E o John, ele chega a ser divino no plano da ficção, mas no plano da realidade ele jamais vai conseguir ser esse ser metafísico, né? Que extrapola o quadrado semiótico, a estrutura humana, que seria Deus, né? Esse Deus que ele nega. Então veja bem, John, para mim, né, está mais como sujeito prepotente que onipotente. Por quê? Porque o seu sonho, sua nova maneira de pensar, não é a maneira de pensar de todas as pessoas. Ele passa assim o sujeito, né, de um discurso total ou discurso parcial, querendo fazer parecer sua parcialidade como verdadeira, como realidade. Então ele parte de um discurso parcializado, tanto é que ele diz, né, eu, o tempo todo, né, eu não acredito, não acredito. Mas quando ele diz que Deus é um conceito, ele diz, pelo qual nós medimos a nossa dor. Então esse nós, o uso desse pronome, do caso reto, né, subjective case em inglês, caso em que o sujeito funciona como, o pronome funciona como sujeito. Então, né, esse eu aí, ele se transforma em nós, quer dizer, então ele sorrateiramente, espertamente, né, ele tenta envolver você e a mim dentro do discurso dele, para fazer parecer que ele não é o único que crê que Deus é um conceito, mas que nós medimos a nossa dor, e por isso nós também, todos nós, né, temos essa visão de Deus, mas é uma visão individualizada que ele faz parecer como totalitária, né, ou totalizadora, digamos assim. Então você tem o total antes, o parcial e o total. Você tem o total antes, tem o parcial durante e tem o total depois. Por isso o silêncio, né, verificado na esfera não verbal de sua canção, tem um significado todo especial. Ele representa uma imobilidade que se bifurca.
a consequência da inércia, do abalo de S1, do John, sofreu ao ter suas expectativas frustradas em relação ao sonho coletivo e à mobilidade justificada pela sua nova posição ideológica. Todavia, o causador da sua passagem de sujeito passivo, objeto, a sujeito ativo, sujeito de si mesmo, não foi John e nem tampouco Yoko, mas a própria impotência por ele atribuída ao Deus não conceito. A coleção de livros que o revela, a Bíblia, a Jesus, sua manifestação, o Verbo que se fez carne e habitou entre os homens, e demais mitos e figuras emblemáticas em quem, pressupostamente, ele acreditou no passado. Há, portanto, um caráter aspectual nesse silêncio, por conta da dupla debreagem que faz o S1, o John. Ele é o intérprete que se revela no discurso, por um lado, como actante sujeito do fazer, e por outro, como um sujeito cognitivo que, como diz Greimas, observa e decompõe esse fazer, transformando-o em processo. Esse processo pode ser visto em termos da duratividade, pontualidade, perfectividade ou imperfectividade, incoatividade ou terminatividade do discurso. O Greimas, falando-nos da aspectualização, afirma que esta pode ser compreendida no quadro do percurso gerativo do sentido como, vou citar o Greimas, à disposição, no momento da discursivização, de um dispositivo de categorias aspectuais mediante as quais se revela a presença implícita de um actante observador. Esse procedimento parece ser geral e caracterizar os três componentes, que são a actorialização, a espacialização e a temporalização, constitutivos dos mecanismos de debreagem, débrayage em francês. Apenas a aspectualização da temporalidade, no entanto, permitiu até o momento elaborações conceptuais que merecem ser consideradas, interpretadas e completadas. Estaria aí mais uma caixa preta a ser desenvolvida na semiótica do Greimas. A exemplo do que ocorre em Maupassant, vou citar o Maupassant, a semiótica do texto, exercícios plásticos, ou práticos, exercícios práticos, aquele livro belíssimo, maravilhoso, em que o Greimas mostra a sua teoria na análise de um conto do Guy de Maupassant chamado A Pesca. Esse livro foi traduzido por um grupo ali da Universidade Federal de Santa Catarina. O Maupassant, semiótica do texto, exercícios práticos. Ele vai dizer: o silêncio, que tematicamente e em um outro plano representa na narrativa o papel comparável ao da água, encontra-se daqui para frente conjugado com o ruído, surdo e ininterrupto, conotando iterativamente a continuação do texto. Com efeito, o Monte Valérien troava sem repouso, troava sempre, não cessava de estrondar, manifestando assim sua presença de Deus dominador e guerreiro. Então, palavras do Greimas acerca do movimento da água, o ruído, o silêncio, ele analisando o silêncio dentro do texto lá do Guy de Maupassant, a pesca. Então, pescando tem a água ali, Então ele compara o papel da água, ao papel do silêncio. Então o silêncio é, pois, no programa narrativo de John, o ruído por ele projetado nesse processo de comunicação. É o não querer mais ouvir a voz do ontem, do passado. É o querer manter-se surdo diante de seus discursos, revestindo-se da duratividade aspectual de seu próprio discurso, ou de seu discurso dualizado,
um discurso que começara no passado de maneira coletiva, com os Beatles, que quer agora dar continuidade de forma individual. John, ou dual, né? John ou Yoko e John, feito um deus dominador e guerreiro que, amparado na complementação do seu ser, seria Yoko, seu ser, quer fazer soar o seu som. Assim, o silêncio no final da sequência 2 de God não está nem num processo incoativo, nem tampouco terminativo, mas num processo durativo. Vemos aí a duratividade, posto que não tem fim, como o sonho, né, que não acabou. Ao contrário, ao invés de ter fim, esse silêncio, esse som permanece gerando efeitos sonoros de sentido em SX no público. Reverberar, ecoar, são os acordes, né? Os ecos que vemos no silêncio. Dream is over. E os instrumentos continuam ecoando. Então o som, na verdade, não termina, ele continua. Impulsiona ao fazer a ação, deixando todos numa situação de tensão não resolvido. A situação não é resolvida, a tensão não é resolvida. Então o sonho, na verdade, continua. Então a introdução do silêncio, visto em princípio como descontínuo, acaba por conotar a continuidade eufórica do programa narrativo de John, anunciada pelo disjuntivo but, mas, na sequência 3, imposta pelo pontual temporal yesterday, ontem, na sequência 3 também, manifestando-se no plano sensorial auditivo pelo aparecimento de um ruído surdo, flagrado no eco da sua voz. Visto desta forma, o silêncio é um fazer motor do tremor, aspas, do coração de John, em consonância ao tremor do coração e tímpanos, né, dos destinatários da sua mensagem musicalizada, impondo a sua onipresença enquanto destinador que faz parecer operar no plano individual, mas que na realidade quer operar no plano coletivo, querendo que todos sintam a sua dor, parâmetro da concepção de um Deus culturalizado, um conceito disfórico. O silêncio, portanto, por nós concebido, está sujeito a um duplo fazer. Parece-nos auditivamente como um eco que melodicamente vai se acabando de maneira gradual, invocando uma aparente terminatividade. Todavia, essa terminatividade não tem fim, posto que o seu eco, presenciado no som do silêncio se acabando, é refletido na voz do intérprete, que, como que fraquejando, retoma o fôlego de vida e volta à cena narrada. Uma cena que inspira a ressurreição, instaurada pelo lexema reborn, renascido, empregado na sequência 3 do seu texto. É aqui que ocorre a instalação do antidestinador do programa narrativo de cada um dos mitos, sob a forma figurativa do pronome pessoal do caso reto, caso subjetivo ou subjective case em inglês. Esse I pluralizado em we, o eu, que se pluraliza em nós. Na sequência 1. John quer que a sua dor particularizada seja uma dor totalitária. Quer que a sua relação de revolta contra o Deus não conceito seja a de todos. John é assim antes, né, da sua auto-ressurreição, atributo delegado apenas a Jesus, né, que segundo a narrativa bíblica neotestamentária ressuscitou
por si mesmo e ascendeu ao céu, faz o programa narrativo da insurreição e convida a todos para que façam o mesmo, numa espécie de anteprograma do programa do Deus bíblico e de Jesus. Então o silêncio, portanto, tem muitos sons. O som da dor, o som da morte, o som da ressurreição, o som da vida. Um som que anuncia a ruptura de um contrato social e a afirmação de uma liberdade individual no indivíduo John, ou dual, em Yoko e em si mesmo. O sonho de todos os seus seguidores is over, acabou, e agora terão que continuar. You just have to carry on. Crendo em si mesmos, né? No seu próprio sonho, ou em última instância no sonho de John, projetado na esfera ideológica em suas mentes pelo som do silêncio de seu texto musical. O verbo to carry, acompanhado da preposição on, formando o que chamamos em inglês de phrasal verb, ou locução verbal, parte do penúltimo verso do enunciado verbal, dá essa ideia de continuidade da ação projetada pelo silêncio aparente de John. São eles os dear friends, os caros amigos, uma manipulação por sedução e ao mesmo tempo provocação, se for uma ironia, não é? Aos ex-integrantes dos Beatles, né? O Paul, o George e o Ringo, né? Ou sedução, né? Aos destinatários da mensagem, um elogio. Vocês vão ter que continuar, introduzidos aí para dentro do seu enunciado musical por um processo embreador-debreador, que agora na condição de narratários, né, dear friends, esses caros amigos, queridos amigos, são seduzidos e provocados a irem adiante, em frente, levar adiante um sonho individual que soa como um pretenso sonho coletivo, social. É só assim que John torna-se sujeito realizado, rompendo e fazendo romper um contrato social, assumindo e fazendo todos assumirem um novo contrato individual, que em sua essência é igualmente coletivo. Esse universo individual que busca o universo coletivo pode ser exemplificado neste momento pelo quadrado semiótico do Ronald Schleifer, que é um semioticista, um dos responsáveis pela divulgação da semiótica de Greimas nos Estados Unidos, né? Ao lado do Thomas Broden, né? Foi meu colega de pesquisa no meu pós-doutorado, que também divulga com bastante competência a semiótica do Greimas nos Estados Unidos. Então, o Ronald Schleifer, em seu livro Greimas, né? E a natureza do sentido, linguística, semiótica e teoria do discurso, em inglês Greimas and the Nature of Meaning Linguistics, Semiotics and Discourse Theory, ele vai dizer o seguinte, ele vai esboçar esse quadrado que eu vou mostrar para você agora. Você tem aqui o social contract, contrato social, e você tem aqui a social rupture, né, que é a ruptura social. Você tem como eixo contraditório affirmation of individual freedom, a afirmação da liberdade individual, e você tem no outro eixo contraditório renunciation of individual freedom, a renúncia da liberdade individual. Então, a autocrença, como forma de afirmar a liberdade individual de John, funciona, né, como a mediação entre o contrato social e a ruptura social. Essa figura individualizada, posta no enunciado, renascida, chamada John, se pluraliza, quando ele diz we measure our pain, nós medimos a nossa dor, lá na tese, lá no início do seu texto. O silêncio é utilizado por John do ponto de vista evolutivo como elemento da ruptura de um contrato social que procura, como se fora Jesus, o Cristo, chamar a todos os enunciatários
de seu discurso para que rompam esse contrato social de fé nessas culturas teocêntricas, né? Deus, a Bíblia, né? Os cristãos, né? Jesus, essa cultura místico-esotérica, né? Que, através da magia, do I Ching, que é o livro das mutações dos chineses, Buda, né? O budismo, o mantra, né? Gita, a yoga, né? O nazismo absolutista de Hitler, que ele nega, capitalista do Kennedy, o catolicismo também representado no Kennedy, monarquia dos reis, né? O Elvis, que tinha o título de rei do rock and roll, os próprios Beatles, né? Os reis do Iê Iê Iê, e ainda os reis, né? Magos, né? Que tem a palavra magia que ele nega também, que vão lá visitar Cristo quando ele nasce, né? Então, a rejeição da isotopia judaica, né? Do tema do judaísmo, através de Zimmerman, né? Do Robert Allen Zimmerman, que é o Bob Dylan, que é judeu, né? Do Elvis, né? Isotopia musical, dos Beatles, e a afirmação desse novo contrato social baseado aí na sua autocrença, né? Na autofé. John pede que neguem-se a si mesmos, como Cristo fazia, né? Se você quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então, olha o John novamente querendo se fazer parecer com Cristo, né? Então, a sua liberdade individual do crer em quem quer que seja para crer em si mesmos. Esse crer em si mesmos, né, que ele pede aos dear friends, aos narratários, no entanto, representa o crer nele, no John, como seu único, exclusivo e novo líder, né? Porque afinal não crê mais no sonho Beatles, projetado no ontem, no yesterday, quando era o seu artesão, o seu dream weaver. Olha, são 42 minutos e 10 segundos, né, de análise sobre o silêncio. Então, nós vamos encerrar por aqui esse bate-papo, mas vamos vir aí com a visão semiótica da espaço-temporalidade. Como que a semiótica vai ver o espaço e o tempo dentro do texto God no nosso próximo bate-papo. Grande abraço, espero que você tenha gostado e até lá.